tranquilidade, um último ato antes do caos. O primeiro raio de sol não iluminava, coroava. Banhava os muros dourados do castelo num tom de mel e mistério, como se a própria luz soubesse que aquela manhã era uma promessa frágil, um suspiro entre um ontem de guerra e uma manhã de tempestade. No jardim interno, o tempo parecia ter aceitado uma trégua. Entre roseiras antigas e o murmúrio da fonte, três almas respiravam fundo: Maya, Kimmelaine e Iji, compartilhando não apenas o mesmo espaço de sombra e luz, mas o mesmo raro presente, em um instante de paz, roubado do caos que habitualmente os cercava. Era uma calma que sabiam passageira, mas que abraçavam com a gratidão silenciosa de quem conhece o valor de um suspiro entre batalhas. E Kimmelaine, para de contar meus podres pra Maia. Depois ela vai contar pro chefe e ele vai ficar me zoando. Tá com vergonha, Eiji? Mas eu nem falei do festival da colheita, quando você apostou que comeria um pernil inteiro sozinho em menos de 1 hora, lembra? E depois passou a noite inteira prestando homenagem à privada dos cavalariços, gemendo que a carne havia ganhado vida e estava dançando tango no seu estômago. Ei, isso é confidencial, Kimmelaine. Tá me queimando na fita. Deixa o passado enterrado, pelo amor de todos os sabores de jujuba. Isso é verdade, Eiji? Sakumé, né? Tem coisa que a gente não controla. As risadas suaves, as provocações familiares, o olhar cúmplice que atravessava o ar entre eles, era uma conversa comum, mas cada palavra era um fio tecendo um momento raro de pura tranquilidade. Que tranquilidade! Tão rara! Parece que faz séculos que não sentimos algo assim. Dias tão leves, como se fôssemos só nós, o jardim e o céu. Eiji alongou-se no banco de pedra como um felino satisfeito, um brilho travesso incendiando o seu olhar. Ele sentirá o clima perfeito, aquele silêncio suave, a intimidade do momento, e sabia, com a certeza de quem conhece cada falha na armadura dos amigos, que era a hora, o momento exato para uma boa provocação. E aí, princesinha? Como andam as paradas com o nosso generalzinho cabeça quente? Como é que é? Eu tô vendo, tá? Tu babando pelos músculos suados dele nos treinos, né? Cuidado pra não entrar mosca, hein? Tá muito na cara como você fica distraída quando ele levanta aquela espada. Maya revirou os olhos, mas as maçãs do rosto já traíam um rubor suave, como pétalas de rosa sob o sol da manhã. Para com isso, Eiji! Foi então que Kimmelaine falou, sua voz, serena como o curso de um rio subterrâneo, cortou o ar com mais precisão que um grito. Eiji, deixa Maya em paz. Ou serei eu quem vai deixar você em apuros, e acredite, minhas consequências não envolvem músculos ou espadas, mas memória. E eu tenho uma memória muito, muito longa. Tá, já parei, eu juro. Maya baixou os olhos. Por um instante, a máscara da princesa caiu. Nos cantos de seus lábios, floresceu um sorriso tímido, pequeno, frágil, mas carregado de um sentimento tão vasto que parecia conter constelações inteiras. Logo um rubor quente subindo por seu pescoço. Para si mesma, no silêncio de seu peito, ela sussurrou a confissão que jamais ousaria dizer em voz alta. É verdade, eu fico mesmo olhando ele desse jeito. Cada movimento, cada gota de suor escorrendo pela nuca. É como se o tempo parasse. E eu, tola, esquecendo até de respirar. Ela abriu a boca para responder. Para talvez confessar. Para deixar que a verdade, finalmente, respirasse. Espera, pessoal. Deixa eu explicar. Mas o universo tinha outros planos. Então, um golpe de raio atravessou o castelo. Grease! Não foi um chamado. Não foi um aviso. Foi um grito, afiado, feminino, cortante como vidro estilhaçado, que rasgou o ar do jardim e estremeceu as próprias fundações de pedra. Você ouviu isso? Ou eu fiquei biruta? Acho que eu ouvi algum me gritar. Reese! Cadê você? Não pode ser. O nome ecoou como um mau presságio, carregado de uma posse que gelou o sangue. Parece a voz da Mana Brava. Aquela do outro dia. Maya paralisa. Seu mundo trava. Aquele nome. O nome dele. Aquele que só ela dizia com doçura, com desejo, com amor. Agora gritado por uma voz que fere. Amiga, fica calma. Ela se vira de súbito. Os olhos tremem. E lá está ela. Safira.
Reese, meu leãozinho, cadê você? Meu leãozinho? Avançando a passos decididos, cabelos turquesa voando com o vento, uma caixa de presente nos braços e arrogância estampada no rosto. Ela voltou. Mano, pode crer que lá vem encrenca. Mana brava não joga pra perder. Quando é pra bagunçar o coreto, Estava todo na maior tranquilidade. Agora... Safira para em frente ao trio e nem disfarça a petulância. Nossa, que panelinha fofa! Vocês não viram o meu querido Reese passando por aqui? Tô procurando ele. Maia engole seco, a alma se armando. Eiji, erguendo o queixo como um cão de guarda. primeiramente é boa tarde, mana brava. Respeito é bom e eu gosto, sacou da parada? O ar entre Safira e Eiji engrossou de repente, carregado de uma eletricidade silenciosa. Os olhos de Eiji, antes brincalhões, afiaram-se num instante. Safira não recuou. Um sorriso fino tocou seus lábios. A tranquilidade do jardim morrera. Agora, só restava a tensão, afiada e pronta para explodir. E você é? Tu sempre aparece aos berros, mó grude no chefe, que é? A sombra dele? Tu é do fã-clube número 1? Conta aí pra nós, qual o teu cargo? Ai, pirralho. Quem eu sou? Você disse? Safira falou, como se fosse dona do castelo. Eu sou a namorada do Reese. Foi como uma lâmina afundando no peito. Maia não pisca. A pele perde a cor, os lábios entreabertos. Aquela palavra. Namorada. Aquele nome. Ruiz. Na mesma frase. Na boca dela. É mentira. Ele disse que você era como uma irmã. Um silêncio espesso caiu sobre o trio, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Eiji e Kimelaine congelaram no lugar, as expressões se transformando em espelhos de pura perplexidade, buscaram desesperadamente no rosto um do outro alguma explicação, algum código para decifrar a afirmação bombástica que Safira acabará de soltar. Pô, para! Agora bagunçou o baile. Namorada? A namorada do chefe não é a Maia? Chefinho tem 2 namoradas, papo reto. O homem tá com 2 espadas na bainha e ninguém me contou? Tá maluco, véi? Kimelaine completou confusa. Ah, como assim, irmã? Reese não é filho único? Também tô confusa. O Reese é mais misterioso do que eu imaginei. Maia tentou conter a avalanche que rugia em seu peito, mas a voz falhou. As palavras engasgaram na garganta, presas entre o choque e a dor. Seus lábios entreabriram-se, mas só saiu um suspiro rouco, o som abafado de um coração que aprenderá, naquele instante, como se parte por dentro. Não é nada disso que vocês estão pensando. O nome dela é Safira e Maia engoliu seco, a voz saindo entrecortada e determinada. ela é como uma irmã para ele. Não de sangue, mas de coração. Eles cresceram juntos depois que ela fugiu do orfanato. A família do Reese a acolheu, cuidou, criou um vínculo, forte sim, mas fraternal. Ele mesmo me contou com carinho sobre a irmã que ganhou. Não foi uma história de romance, foi uma história de proteção. Ela não é a namorada dele, nunca foi. Maia virou-se para enfrentar Safira de frente, os olhos faiscando com uma determinação recém-forjada na dor. Safira, é melhor você parar de inventar mentiras. O Reese não vai gostar disso. Você pode acabar causando problemas. Eiji deixou escapar um suspiro fundo, os ombros relaxando de uma tensão que nem havia percebido carregar. Ah, tá. Então é isso. Sabia que o chefe não fazia umas paradas dessas. O cara é sangue bom, tá ligado? Pra falar real, ele tá mais pra cavaleiro honorário do que pra galanteador de taverna. Sem zoeira, mó alívio, viu? Quase tive que reescrever meu manual interno de fã-clube. Mas você desconfiou dele? Pensou que ele era esse tipo de cara? Eu vi. Eiji reagiu num pulo, os olhos arregalados de pânico cômico. A casa caiu. Pelo amor das jujubas coloridas, Kimelaine. Jura por tudo que é sagrado que não vai contar pro chefe que eu duvidei dele. O cara é cascudo. Se descobrir que eu pensei que ele era jogador de taverna e ele me transforma em estátua de treino. Eu imploro, faz esse milagre aí. Vou te dar todos os meus doces raros por 1 semana. Você não tem jeito. Safira,
afiada e cansada de esperar por respostas, deu um passo decisivo à frente, o brilho nos olhos se transformando em chamas. Chega! Não aguento mais! Essa lorota toda já tá me enchendo o saco. Não vou dar mais ouvido às baboseiras de vocês, não. Eu vim ver meu leãozinho e é isso que vou fazer. E não precisam me dizer onde ele está. Eu mesmo encontro. Seu olhar percorreu o jardim como se pudesse perfurar as paredes do castelo. Onde você pode tá, meu lindinho? Eiji se intrometeu, com uma postura de soldado que relaxara demais, mas que ainda sabia proteger o que importava. Opa! Para com baderna! E mana brava! Pega leve no rolé. Aqui é castelo. Não é pra chegar entrando assim não, papo reto. Parece que tá no mercado, gritando pelo peixe fresco. Aqui tem regra, moro? Tô cagando pra você. Se mete na sua vida, pirralho. Como é que é? Safira não recuou. Em vez disso, seu olhar faiscou, varrendo o trio com um sorriso desafiador e frio. Vocês três pensam que podem me parar? Com regras? Com olhares de reprovação? Eu atravessei vales e enfrentei o oceano para chegar até aqui para ver o meu Rhys. Um jardim, um castelo, um exército de guardinhas de quintal não vão ser obstáculos para mim. Maya sentiu o coração dar um salto brusco contra as costelas, um baque surdo que ecoou em seus ouvidos. Não era mais ciúme. Não era apenas dor. Era o peso frio de entender, pela primeira vez, que Safira não era uma intrusa qualquer, era uma rival. Alguém que olhava para Ruiz com a mesma certeza possessiva com que ela mesma, nas horas mais secretas, o olhava, e aquele peso, sólido, real, inegável, assentou-se em seus ombros como uma capa de chumbo. Safira fez um gesto de desdém com a mão, como se enxotasse um incômodo insignificante, e, sem outra palavra, virou-se e seguiu em direção aos corredores do castelo, seus passos rápidos ecoando até sumirem na distância. Se me dão licença, eu preciso ir. Safira simplesmente virou as costas e saiu andando. Ela não estava fugindo. Apenas seguia em frente, e os deixava para trás. Eiji percebeu o rumo que os passos decididos de Safira estavam tomando e os olhos se arregalaram de alarme. Ferrou, galera! Mana brava tá indo pro alojamento. Essa guria é doida, é da pá virada. O quê? Como assim? Safira marchava. Passos firmes, determinados, batendo no mármore como sentenças. Seu rumo era claro, o alojamento dos guardas. Onde Ruiz estava? Sozinho. Vulnerável. Desarmado. Em paz. Cada passo dela era uma invasão. Cada respiração, uma declaração. Maya não pensou, reagiu. Seu corpo moveu-se antes que a mente pudesse processar. As pernas impulsionaram-na para frente, os pulmões queimando com um único propósito, em impedir Safira de chegar lá. Ela não pode entrar no quarto dele, só eu. Só eu deito naquela cama. Só eu conheço a curva do travesseiro onde ele apoia a cabeça. De invadir aquele espaço sagrado onde apenas ela tinha o direito de entrar. Calma aí, Maya! Ela sussurrou para si mesma, entre ofegos, enquanto corria. O quarto dele é nosso refúgio. Nosso lugar secreto, onde a gente se ama sem que ninguém saiba, onde as paredes guardam nossos segredos, nossos sonhos, onde a cama conhece o peso dos nossos corpos entrelaçados. Ela não pode profanar isso, não pode. Aquele quarto é onde ele me chama pelo nome que só ele conhece. Onde a luz da lua entra pela fresta e ilumina a cicatriz que ele carrega no ombro que só eu conheço. Onde minhas lágrimas molharam seu peito e seus suspiros aqueceram minha nuca. É onde somos reais, onde não precisamos ser princesa e soldado. Só somos, nós. Ela não pode entrar lá. Não pode roubar o único lugar onde ele é verdadeiramente meu. O quarto dele era seu território, seu refúgio, seu segredo. Não vou deixá-la entrar lá, nem que tenha que trancar a porta com meu próprio corpo. Aquele lugar é sagrado. Kimiline e Eiji trocaram um único olhar, de alarme, de urgência, de compreensão instantânea. Eiji, levanta! Vamos atrás da Maya. Peraí, eu não
tô raciocinando direito. Escuta o que eu tô falando. Isso vai dar zebra. E partiram no encalço de Maia. A tensão que antes pairara no jardim agora explodia em movimento, em passos apressados, em olhares que falavam mais que palavras. Vou mandar real. Chefinho precisa dar mais educação a essa irmã dele, na moral. O ar, outrora leve, carregava agora o peso do desastre iminente, e todos corriam para alcançar Safira antes que fosse tarde demais. Maia corria sem parar, sem hesitar, e ignorando completamente que uma princesa jamais deveria adentrar a área militar do castelo, muito menos em disparada. Seu título, suas regras, seu dever, nada daquilo importava agora. Só importava alcançá-la. Atrasar seu passo. Impedir que aquela porta se abrisse para quem não merecia cruzá-la. Por que ela é tão rápida? Eiji corria atrás dela, desesperado, seus passos eram pesados, rápidos, tentando diminuir a distância entre eles, não para protegê-la de Safira agora, mas dela mesma. Maia! Para de correr! Você tá zureta? Você não pode, é área restrita, vai dar ruim! Pensa, princesa, pensa! Usa essa cachola! Deixa a mana brava se ferrar sozinha! Gritou, cada palavra um sopro rouco de esforço puro. Eu não posso parar. Não posso deixar ela entrar lá. Você não entende, Eiji. Não pode ser ela quem abre aquela porta. Maia, para! Você vai se ferrar. O Cassian tá por aqui. Para! Não ligo pro Cassian. Não ligo pra regras, não ligo pra nada. Ela não pode entrar lá. Eiji parou de correr por um instante, ofegante. Seus olhos encontraram os de Kemilaine, e ele balançou a cabeça, resignado. Minha irmã, na moral, eu desisto. Ela não vai ouvir. Kemilaine. Quando a princesa decide alguma coisa, é tipo trenó na ladeira sem freio. Eiji e Kemilaine trocaram um último olhar e rápido, compreensivo, resignado. Vamos ficar de olho nela, antes que a paixão dela encontre a imprudência da outra e gere uma guerra. Não havia discussão. Não havia outra saída. Em uníssono silencioso, concordaram com um único aceno. E, juntos, partiram novamente em disparada, agora com um novo objetivo, em seguir Maia, protegê-la, garantir que, na tempestade que ela mesma provocava, pelo menos não se machucasse sozinha. Só quero ver a cara do chefe quando ele descobrir o que a irmãzinha dele tá aprontando. Certeza que ele vai ficar com a testa mais enrugada que pergaminho velho. Safira já dobrava o último corredor. O alojamento estava logo adiante. A guerra silenciosa estava prestes a começar. Eles invadiram o corredor do alojamento. O ar gelou instantaneamente, impregnado com o cheiro metálico de óleo de armadura, o couro envelhecido de equipamentos e o fantasma da disciplina militar. De ambos os lados, portas maciças de carvalho se alinhavam como sentinelas silenciosas, cada uma guardando histórias de cansaço, sonho e dever. Olha lá, a mana brava, ela tá lá na frente. Eiji, Kemilaine e Maia pararam a uma distância segura, ficando nas sombras de uma coluna. Eles não avançaram. Não intervieram, apenas observaram, os corações batendo em uníssono, esperando o inevitável, o momento em que a tempestade que Safira carregava encontraria, finalmente, o seu alvo. O som de passos rápidos ecoava com força nas paredes de pedra. Safira, com os olhos faiscando e uma caixa de presente nas mãos, avançava pelo corredor real como se fosse dona do mundo. Qual dessas deve ser? Seus olhos percorreram as portas ao redor, tentando decifrar, pelo som, pelo cheiro, pelo instinto, qual delas guardava Ruiz. Será que é essa? Não consigo ouvir nada. Maia, escondida atrás de uma pilastra, observou Safira se aproximar da porta de Ruiz. Seu coração tremeu, um tremor fundo, visceral, que parecia vir das próprias entranhas. Eu não posso sair daqui. Alguém pode me ver. Isso tá errado. Por que ela pode? Por que ela pode ser tão ousada? Dentro dela, uma voz pequena e quente confessou. Eu queria ser assim também. Livre, ousada, destemida. Kemilaine falou, sua voz um sussurro urgente, carregado de um alerta que ia além do protocolo, era um aviso de amiga, de quem via a tempestade se formando e tentava, uma última vez, evitar o raio. Maia, essa menina vai arrumar problema. É melhor sairmos daqui antes que a gente se envolva nisso. Vamos, agora. Maia olhou para sua amiga, os olhos implorando.
Não, amiga, por favor, eu preciso ficar. Ver o que vai acontecer. Eu preciso saber se ela vai entrar no quarto dele. Cameline manteve seu olhar firme avaliando o risco, o perigo, o protocolo, até que seus olhos encontraram os de Maya. Ela viu. Viu a necessidade crua, o desespero mudo, a verdadeira razão pela qual Maya não podia fugir. Com um leve, quase imperceptível gesto, Cameline concordou. Ai, amiga, tá bom, a gente fica, só mais um pouco. Sem tirar os olhos de Safira, como se desviar o olhar fosse conceder uma vitória, Maya sussurrou para Cameline. Cameline, você acha que ele vai abrir a porta para ela? Que ele vai deixar ela entrar? Cameline manteve a calma, sua voz um porto seguro no meio da ansiedade. Eu não sei, Maya, mas seja o que for que aconteça, lembre-se de respirar e mantenha a calma. Tempestades passam, mas o que você fizer sobre sua chuva, isso fica. Maya e Cameline permaneceram imóveis, escondidas nas sombras, observando, dois pares de olhos, uma única tensão. O ar parado entre elas carregava perguntas não ditas, medos compartilhados, e a expectativa silenciosa pelo próximo movimento de Safira, aquele que desencadearia tudo. Safira girou lentamente no corredor com o braço estendido e começou a cantarolar uma melodia antiga e irônica. Ponta o dedo, gira em volta, o destino é quem aponta a porta. Onde parar, lá vou entrar, seja quarto, seja forja, seja a própria sorte. Seu dedo indicador girava com ela, uma agulha humana em uma bússola de intenções perigosas. Quando a música parasse, onde quer que seu dedo apontasse, essa seria a porta que ela invadiria. Ponta o dedo, gira em volta. O destino é quem aponta a porta. Onde parar, lá vou entrar. Seja quarto, seja forja, seja a própria sorte. A música cessou. O dedo de Safira parou. Estava apontando direto para uma porta específica, um sorriso lento se espalhou em seu rosto. Parece que o destino escolheu por mim. Essa é a porta e eu vou entrar. Mas antes que alcançasse a porta do alojamento... Ei, você! Parado aí! Afaste-se dessa porta! Agora! A voz de Cassian, o general, cortou o ar como uma lâmina. A régua, rapaz, ferrou! A Brava foi interceptada pelo generale Cara de Pedra. Agora a fofoca vai subir o telhado do castelo. Maya observou, os dedos contraídos contra a pedra fria da pilastra. Ai, não. O general viu ela. E agora? O que ela vai fazer? Ele se impôs à frente dela, imponente, com um manto de comando esvoaçando. Você não tem permissão para estar aqui. Retire-se imediatamente. Safira nem hesitou. Sai da frente, poste com pernas. Eu faço o que eu quero. Você não manda em mim. Eiji não conseguiu se conter. Um riso abafado escapou-lhe, mistura de nervosismo e puro entretenimento mórbido. Poste com pernas. Sério, na moral gostei. Esquece tudo de ruim que eu falei da Mana Brava. Cassian congelou. Os olhos dele piscaram em fúria pura. Insolente! Como ousa falar assim? Safira esnobou Cassian com um olhar que poderia incinerar um exército. Desencaixa da minha frente, obelisco ambulante. Tenho compromissos mais importantes do que admirar sua falta de charme. Tô indo. A mão dele se moveu rápida, segurou Safira pelo braço antes que ela passasse. O toque foi firme, mas sem violência. Eu disse pra você parar! Maya ficou em choque, os olhos arregalados de horror. Ai, não, isso é horrível. Ele vai esmagar ela. Você vai se arrepender, garota, de violar uma das alas mais protegidas do castelo. Isso aqui não é uma taverna. Eu não dou a mínima para o que você fala. Nem ouvi, nem vou ouvir. É tanta insignificância saindo da sua boca que até o eco desiste. Some você da minha frente. A confusão crescia como uma tempestade.
Kemeline observou os olhos de Cassian, frios, calculistas, mortais, e sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não temeu mais pela insolência de Saphira, temeu pela vida dela. Ela está assinando a própria sentença. Cassian não perdoa isso. Se ele não aprender, vai fazer algo pior. E não podemos fazer nada. Saphira não se intimidou nem por um segundo. Ela começou a se debater no aperto de Cassian como um animal enjaulado, seus braços se contorcendo, os pés chutando o ar. Tire suas mãos nojentas de mim, verme uniformizado! A fúria de Cassian não explodiu, ela se solidificou, seus olhos escureceram como pedra vulcânica. Os dedos que seguravam Saphira apertaram até os nós dos dedos brancarem. O ar ao redor dele pareceu rarefazer, carregado de uma violência tão contida que era mais assustadora que qualquer grito. Continue, grite mais, ofenda mais. Cada palavra sua vai custar um dia a mais na masmorra. E eu estou contando. A confusão crescia como uma tempestade, os gritos afiados de Saphira e a voz imponente do general se entrelaçaram, tomando o corredor do alojamento. O som ecoava, intenso e caótico, atraindo a atenção de todos os cantos e, inevitavelmente, do homem que repousava atrás da única porta que realmente importava. Tá me machucando, seu animal! Me solta, seu brutamontes! Socorro! Alguém me ajuda! Do fundo do corredor, Ruiz ouviu o tumulto, vestido com um uniforme leve, recém-saído do banho, cabelo ainda úmido e desalinhado, olhos de gelo semicerrados de preocupação, ele saiu às pressas do quarto. O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Ih, chefinho na área! Agora a festa tá completa. Certeza que o caldo vai engrossar de vez. Ruiz começou a se aproximar, seus passos silenciosos mais pesados no mármore, os olhos estreitaram, reconhecendo a voz entre os gritos e as ordens. Essa voz... não pode ser... Era ela. Saphira. Ali. No corredor. Sendo contida à força por Cassian. Uma faísca de algo perigoso acendeu no fundo de seu olhar gelado. General! Solte minha irmã! Está machucando ela! Cassian soltou Saphira imediatamente, mas não por respeito, por cálculo. Ele ia quebrar o braço de Saphira. Isso ia muito além do protocolo, além da disciplina, além até da crueldade permitida. E Ruiz viu o excesso, viu a intenção real nos olhos de Cassian. Irmã? Então você conhece essa criatura insolente? Ruiz deu um passo à frente. Sim, Saphira é minha irmã. E não importa o que ela tenha feito, eu assumo a responsabilidade. Maia sentiu um nó se formar na garganta. Ele se entregaria por ela, assumiria a culpa, arriscaria tudo. Não era ciúme agora. Era medo. Medo de vê-lo cair, por uma lealdade que ela não podia contestar, mas que podia destruí-lo. Amor, não, por favor, não faz isso. E seus olhos, ainda escondidos, se encheram de uma preocupação pesada e silenciosa. Cassian avançou contra Ruiz, ignorando completamente a hierarquia, a razão, até mesmo a própria violência que havia iniciado. É claro que você vai pagar, soldado. Não tenha dúvidas disso. Cuspiu, o rosto distorcido por um desprezo feroz. Você tem noção da gravidade do que acabou de acontecer aqui? Sua irmã violou a ala mais protegida do castelo! Desrespeitou a autoridade de um general! Isso não vai ficar sem punição! Cassian já estava prestes a explodir. Sua responsabilidade, soldado, é se ajoelhar e aceitar a punição que eu decidi. Cassian recuou um passo. Mas o rosto endureceu ainda mais. Ajoelhe-se imediatamente, seu miserável. Sua sentença será proferida. Ruiz não hesitou. Com um movimento contido, ele se ajoelhou diante de Cassian. Baixou o olhar. Não em submissão, mas em sacrifício calculado. Eiji e Kemeline observavam Ruiz ajoelhado, e seus cérebros se recusavam a processar a imagem. Mano, ele tá ajoelhado, o chefe tá ajoelhado mesmo, por ela. É a irmã dele, Eiji. O que ele poderia fazer? Isso é vacilação, injustiça, sacou? Saphira parou de lutar.
O desespero em seus olhos se transformou em horror compreensivo. Ela viu Ruiz ajoelhado, viu a postura dele, não de submissão, mas de oferta. E entendeu, com clareza brutal. Ele vai pagar. Por mim. Com tudo. De novo. Maia não conseguiu conter as lágrimas, elas escorreram quentes e silenciosas enquanto ela via o homem que amava se sacrificar por uma culpa que não era dele. Cada lágrima era um grito engasgado, uma vontade desesperada de correr até ele, de se colocar entre ele e a injustiça. Não é justo. Ele não merece isso. Por que não posso protegê-lo? Por que ele sempre protege todo mundo e ninguém protege ele? Ruiz permaneceu de joelhos por longos minutos, o silêncio era sua primeira sentença. Cassian observava com um misto de desprezo e satisfação. Ali estava um soldado exemplar, disciplinado até na humilhação, aceitando uma punição que ainda nem havia sido declarada. E então, Cassian falou, a voz ecoando como um martelo sobre uma bigorna. Soldado Rhys Riveren, atenção! Sua sentença será proferida. Ruiz ergueu a cabeça devagar, os olhos encontrando os de Cassian sem piscar. Ele não baixou o olhar. Não tremeu. Apenas ouviu, com a serenidade de quem já aceitou o destino antes mesmo de ouvi-lo pronunciado. 10 dias de detenção, soldado! Em solitária! Sem visitas! Sem explicações à corte! E se sua irmã pisar novamente na ala militar, você será expulso imediatamente! Para sempre! Cassian sorriu, um gesto estreito e venenoso. E tem mais, soldado. Sua ficha será anotada com essa punição. E eu sei que você sabe o que isso significa. Eu vou ratificar. Sua carreira militar acaba aqui! Cassian cravou os olhos em Ruiz, cada palavra uma estocada calculada, e sorriu, um gesto estreito e venenoso. Com essa anotação na sua ficha, Rhys Riveren, você está desqualificado para qualquer posto de comando. Essa anotação é a sua sentença de mediocridade perpétua. Você nunca mais será nada além de um soldado de fundo de fileira, um fantasma uniformizado. E eu vou fazer questão de que todos se lembrem disso, todos os dias. Cassian concluiu. Você entendeu, soldado? Ruiz apenas inclinou a cabeça, aceitando. A troca estava feita. Sua liberdade pela dela. Seu futuro pela segurança dela. Sua honra ou por um ato de insolência que ele não cometeu. Sim. Senhor. Entendi. Cassian se virou e saiu sem olhar para trás, satisfeito, como se tivesse esperado anos por essa chance. Te vejo na prisão, soldado. O corredor ficou vazio. Ninguém ousou permanecer, nem os guardas que testemunharam. Ninguém permaneceu no corredor, todos seguiram seu general em um silêncio. Um silêncio pesado de cumplicidade e medo. Restaram apenas os ecos do confronto, e Ruiz, tentando se recompor, diante do preço que acabará de pagar. O eco da ordem de Cassian ainda martelava nas paredes de pedra. 10 dias de detenção. Para o castelo, eram apenas palavras. Para Ruiz, foram facadas, algo dentro dele rasgou. Algo que não era feito de carne, mas de sonho. Eu não acredito nisso. Isso não pode ser verdade. Ruiz ergueu lentamente o olhar para Safira, e não era raiva. Não era decepção. Era reprovação. Aquele olhar frio, cortante, que ela conhecia tão bem, o mesmo que ele dirigia a si mesmo sempre que falhava. E, pela primeira vez, Safira sentiu que talvez tivesse errado de um jeito que nem mesmo ele poderia consertar. Eiji ficou na expectativa, os músculos tensos, esperando o esculacho. Ele viu a indignação nos ombros rígidos de Ruiz, no silêncio que pesava mais que gritos. E, nos seus pensamentos, uma torcida silenciosa fervia. Dá uma bronca nessa pirralha, chefe. Manda ela pra casa chorando. Mostra quem manda. Ela merece. Maia ficou sem reação, o mundo desmoronando em câmera lenta. A anotação, a prisão, ele não poderá mais ser um general. O sonho deles, o casamento, a vida juntos, ele como general, ela como princesa ao seu lado, esfarelou-se. Tudo, por causa de Safira.
Não, por favor, não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas isso não pode ser verdade. E agora, entre o desespero, uma pergunta fria a perfurou. O que ele vai dizer pra ela? Como ele vai reagir? Todos esperavam fúria. Gritos. Um rompante de Ruiz contra Safira. Mas ele não deu. Porque Ruiz nunca foi agressivo com quem amava. Nem mesmo quando esse amor doía. Nem mesmo quando esse amor o destruía. Ele sempre dava uma chance, sempre ouvia. Sempre tentava entender antes de condenar. Ruiz ergueu a mão e, com a ponta dos dedos, secou uma lágrima que teimava em escorrer pelo rosto de Safira. Por que você tá fazendo toda essa bagunça? Maia observou Ruiz acariciando o rosto de Safira, e o mundo inteiro parou dentro dela. Ela entendeu, não com a mente, com o coração. Ele não vai fazer nada, porque ele a ama. E Maia sabia como Ruiz era gentil com quem amava. Tinha visto essa gentileza voltada para si mesma, em segredo, em suspiros, em noites roubadas. Sabia que aquela mão que agora enxugava lágrimas alheias era a mesma que tantas vezes traçara contornos em seu próprio rosto. Ele toca o rosto dela com a mão que ontem estava na minha cintura, no meu corpo, me acariciando com desejo. Agora essa mão tá oferecendo conforto para ela. E eu preciso entender que ele não divide o amor. Ele multiplica. Ruiz não gritou. Não acusou. Apenas abriu um espaço no silêncio para Safira se explicar, com uma pergunta que era, em si, um ato de misericórdia. Fala pro seu irmão. Por que você veio assim, do nada? Nem me avisou que vinha. Safira esticou as mãos trêmulas e entregou a caixa embrulhada para Ruiz, seus olhos implorando por compreensão. Reese, eu estava com saudade. Só queria te ver e te dar isso. Ruiz ergueu a caixa, examinando-a sem abrir, com os olhos voltados para Safira. O que tem de tão urgente aqui dentro, para você causar toda essa confusão? Safira baixou a cabeça, a vergonha atingindo sua voz. Um pote de geleia e uma carta. Antes que Ruiz pudesse responder, uma voz cortou o ar, carregada de incredulidade e exasperação. Geleia? É isso mesmo? Na moral, só pode ser zoeira. Eiji não aguentou. A indignação explodiu nele como um vulcão de sarcasmo. Peraí. Pô, para tudo, congela. Deixa eu entender. Você quase fez o cara ser expulso, arruinou a carreira dele, botou a gente tudo em risco por causa de um pote de geleia? Tu é doida, mana brava. Tu só pode ter nascido sem o freio, papo reto. Eiji perdeu a linha, as gírias saindo num misto de raiva e desespero. Mina, se o chefe não te botou na parede, eu boto. Você tá de zuretagem? Arruinou o bagulho todo. O cara tava no pique, aí você chega com essa de geleia e ferra a parada toda. Tu acordou com a pá virada, é? Agora que o corredor finalmente ficou vazio, Kemilaine e Maia saíram do esconderijo. Seus passos foram cautelosos, os olhos ainda fixos na direção de Ruiz. Elas caminharam até ele carregando o peso silencioso do que tinham acabado de testemunhar. Maia tocou levemente o braço de Eiji, sua voz baixa, mas firme. Eiji, para! Isso é coisa entre Reese e Safira. É problema entre eles. Deixa ele cuidar disso. É irmã dele, não se mete. Maia? Imediatamente, Ruiz virou olhar para Maia, e Maia olhou para Ruiz. E, por um instante, o mundo sumiu. Não existiu corredor. Não existiu Safira. Não existiu punição, nem castelo, nem futuro manchado. Só existiram dois pares de olhos se encontrando através da distância, carregando uma verdade tão intensa que nem mesmo o desastre ao redor conseguiu apagar. Amor, eu... Ruiz percebeu que Maia viu tudo. Seu olhar pesou, nele havia um cansaço profundo, uma dor silenciosa e, sobretudo, um pedido de desculpas que nenhuma palavra conseguiria carregar. Maia, eu sinto muito por tudo que você presenciou. Eu lamento muito. Amor, o que a gente vai fazer agora? Com essa anotação, nossos planos? Como vai ficar as coisas? Eles ficaram em silêncio, um silêncio que não era vazio, era denso, pesado, cheio do que havia acabado de acontecer e do que ainda estava por vir. Um silêncio que doía mais que qualquer palavra. Ruiz respirou fundo, seu olhar determinado apesar do cansaço. Eu vou pensar em alguma coisa. Não se preocupe, tá? Confie em mim. Eu confio, amor.
Confio em você de todo o meu coração. Maia aproximou-se, seu toque suave no braço dele, os olhos cheios de preocupação. Amor, depois de tudo que aconteceu aqui, você tá bem? Ele fechou os olhos por um instante, a voz saindo cansada e desiludida. Pra falar a verdade, não, eu não tô bem. Ruiz continuou, a voz cada vez mais baixa, como se estivesse contando uma história que já doía antes de terminar. Eu tinha um plano simples pra hoje. Descansar um pouco e depois te encontrar no jardim secreto de noite. Beijar você até suas pernas esquecerem como ficar em pé. Sussurrar coisas no seu ouvido que só a lua ouviria. Só isso. Eu só queria você. Sentir seu cheiro, o seu calor, o som da sua respiração quando você adormece nos meus braços. Mas agora, eu vou ficar na prisão. Só Deus sabe por quanto tempo. O general disse 10 dias, mas eu acho que vai ser mais. Isso se não me expulsarem direto da guarda. Maia acariciou o rosto dele, os dedos suaves contra a tensão em sua mandíbula. Não, amor, não diz isso. Não vão expulsar você. Safira observou Ruiz e Maia, a proximidade, o toque que falava de intimidade, o olhar que excluía o mundo. E dentro dela, uma verdade venenosa começou a crescer. Talvez não tenha sido um acidente. Talvez, no fundo, ela quisesse isso. Arruinar a carreira dele, um ciúme agudo, profundo e egoísta pulou em seu peito. Se ele não for mais um soldado, ele será só meu outra vez. Como antes, como sempre deveria ter sido. Kimiline se aproximou silenciosamente, seus olhos atentos capturando cada nuance na expressão de Safira, a culpa, o ciúme, a confusão. Ela percebeu que aquela não era apenas uma jovem impulsiva, mas alguém carregando um peso que talvez nem ela mesma compreendesse totalmente. Com um toque suave no braço de Safira, Kimiline sussurrou. Safira, tudo bem? Podemos conversar? Safira estava confusa, um conflito interno a rasgava em duas, de um lado, a culpa por ter ferido Ruiz, do outro, uma satisfação amarga por talvez tê-lo afastado de Maia. Mas uma certeza ela tinha, firme e clara no meio do turbilhão, ela não queria machucá-lo. Nunca quis. Kimiline manteve a voz baixa, mas cada palavra era uma pedra no lago da consciência de Safira. Safira, isso não é um jogo. Reese quase foi expulso da guarda real. Você entende o que isso significa? Safira balançou a cabeça, os olhos nublados de conflito. Me deixaram entrar. Eu não queria que acontecesse isso. Sussurrou, como se tentasse convencer a si mesma mais do que a Kimiline. Você devia ter esperado na sala de recepção. É o protocolo para quem está visitando alguém no castelo. Não é apenas uma regra, é uma proteção. Para você, para ele, para todos nós. Safira olhou para Ruiz, para os ombros tensos com o peso de uma sentença injusta, para as mãos que seguravam a caixa de presente como se fosse uma condenação, e, de repente, a culpa cresceu. Mais forte que o ciúme, mais urgente que a posse. Ela se aproximou dele, devagar, os passos hesitantes, como quem se dirige a um incêndio que ela mesma começou. Você tá bravo comigo? Ruiz não respondeu. Apenas se virou para ir embora. Safira, eu quero que você vá para casa. Depois, a gente conversa. E então Safira correu até ele e o abraçou por trás, as palavras saindo entre lágrimas e sinceridade. Reese, eu te amo. Me perdoa. Eu não queria que acontecesse isso. A gente queria que você soubesse que estamos com você. Queríamos te contar que a colheita foi boa e conseguimos vender todos os potes de geleia. Estamos com dinheiro guardado e todos estão bem. Queríamos que você se sentisse seguro para realizar o seu sonho, dizer que não precisa se preocupar com a gente, pois estamos bem. As crianças todas escreveram essa carta para dizer que te amam e que mesmo longe estamos todos juntos. Eu só queria que você soubesse que te amamos muito. Seu abraço apertou, misturando saudade, culpa e um amor familiar que atravessava distâncias e erros. Maia estremeceu, a cena foi um soco no estômago. O corpo de Safira colado ao de Ruiz, como se tivesse direito àquele espaço. Esse abraço não é de irmã, é de quem reclama, de quem mostra diante de todos que tem um lugar nele que eu nunca vou invadir. Maia não conseguiu evitar sentir ciúmes, ela sabe que Ruiz a ama. Sabe que aquele abraço é fraternal, não romântico.
Mas ver outra mulher tocando, abraçando, tendo acesso a ele em um momento de vulnerabilidade. Isso acende algo primitivo nela. Há algo que sussurra. Ele é meu. Há algo que grita. Ninguém mais deveria tocá-lo assim. Só eu. É ciúme puro, irracional, humano, e ela odeia sentir isso, mas sente. Rose não aguentou ver sua irmã chorar assim, ele percebeu que ela atravessou o oceano para vê-lo, para oferecer apoio e trazer boas notícias, e tudo o que recebeu foi julgamento e a condenação. Então, ele decidiu confortá-la, porque algumas coisas são maiores que a raiva, maiores que a justiça, maiores até que a própria carreira. Chega de chorar, maninha. Você sabe que eu odeio te ver chorando. O que tá feito, não tem como voltar atrás. Vamos tentar seguir em frente, certo? Como a gente sempre faz. E, naquele momento, ele escolheu ser irmão antes de ser soldado. Antes de ser amante. Antes de ser qualquer coisa. E obrigado por me trazer esse presente. Sinceramente, saber que vocês estão bem conforta o meu coração e me dá forças para continuar. Safira conhecia Rose muito bem para saber. O homem à sua frente estava partido, e mesmo assim, ele ainda escolhia a compaixão. Porque ele a amava. Agora eu preciso ir. E ela finalmente percebeu que precisava valorizar isso, e consertar as coisas, uma determinação nova acendeu em seu olhar. Ela não iria apenas chorar. Iria agir. Porque um amor como o dele não merecia ser desperdiçado. O corredor já respirava a sombra da detenção e o tempo não era um recurso, era um inimigo. Logo Rose virou-se para Eiji, com um pedido trazendo o peso da confiança em cada palavra. Eiji, preciso de um favor. Leva minha irmã até o porto. Certifica-se de que ela vai embarcar com segurança. Posso contar com você? Eiji concordou na hora, abraçando Safira num gesto irônico e protetor. Pode deixar, chefia. Confia. Eu garanto a segurança da mana brava. Levarei sua irmã fofa e educada. Só que não. Em segurança, ao estilo Eiji Nagari. Pode ir pro xadrez tranquilo, que o serviço tá nas mãos do profissional. Eiji inclinou-se para frente e encarou Safira com um sorriso que era 50% proteção, 50% você tá ferrada. Claro que ela vai ouvindo umas broncas daqui pra lá. Sakume, né? Rose olhou para Maya uma última vez, um olhar que carregava desculpas, promessas quebradas e um amor que se recusava a se render, mesmo. Ali, à beira do abismo. Eu preciso ir agora. A voz dele era um fio, quase um segredo entre os dois. Não chora, amor. Vai ficar tudo bem. A gente se vê depois. A frase ficou suspensa no ar, inacabada, como um fio de esperança que nem ele sabia se poderia manter. Rose partiu, seus passos não eram de derrota, eram de renúncia. Cada eco no mármore soava como um juramento silencioso, ele não olhou para trás. Não hesitou, a cela o aguardava, mas ele não ia como prisioneiro. Ia como sacrifício vivo, um general sem insígnia, um irmão sem limite, um amor que preferia a escuridão a ver alguém que ama sofrer o jugo de um castigo excessivo e desumano. Ao ver Rose desaparecer no corredor, Maya sentiu algo se acender dentro de si, não era mais dor, era fogo. Ela virou-se para Kemeline, com os olhos faiscando com uma determinação que nascia das cinzas. Vou falar com meu pai. Se tem alguém que pode ajudar, é ele. Boa ideia, amiga. Talvez dê certo. Eiji concordou com um sorriso de apoio e um gesto animado. Vai lá, princesa, dá seus pulos. Fala com o grandão, o manda-chuva. Enquanto isso, a gente leva a joia bruta aqui para embarcar. Eu tenho que levar essa beça rara na moral, senão o chefe me mata quando sair do chilindró. O céu estava tingido de sangue e ouro, como se o próprio horizonte sangrasse com a tensão do momento. As flores do jardim se curvavam com o peso da brisa quente, e cada folha parecia segurar a respiração. Safira, ainda entre Eiji e Kemeline, caminhava em direção à saída com os olhos baixos. Seus passos eram lentos, pesados, cada um carregando o peso do que causará, do que testemunhara, do preço que Ruse agora pagava por ela. Seu olhar, antes desafiador, agora fixava o chão como se buscasse respostas nas fissuras das pedras. Ai, Kemeline, na moral, vou tentar cortar essa torta de climão, saca só. Vê lá o que você vai falar. Eiji deu uma risada sem graça, chutando uma pedrinha no caminho. Eu pensei que era só eu que arrumava encrenca pro chefe, mas você me superou, hein? Safira manteve os olhos baixos, a voz saindo pequena. Às vezes eu não entendo o meu jeito de agir.
Eu sei bem como é, na sinceridade, cá pra nós, já meti o chefe em cada encrenca. Acho que nós tem um dom pra isso, né, mana brava? Só que essa sua, sem neurose, essa foi de mestre. A cada passo, o coração de Safira batia mais rápido, um tambor de guerra abafado no peito, ecoando a derrota que ela mesma trouxera. E ele tem razão. O que eu fiz é imperdoável. Kimmelaine diminuiu o passo, sua voz serena carregando o peso da experiência. Safira, tente absorver uma lição de tudo isso. Não veja como culpa, mas para te mostrar que suas escolhas têm um peso e consequências. Procura desenvolver responsabilidade, para que da próxima vez você não cometa o mesmo erro. Safira apertou os braços ao redor do próprio corpo, como se tentasse se conter. Parece que tudo que eu faço é causar problemas pro Rhys. Tudo que eu faço vira problema para ele. Até quando eu só quero ajudar. Ou quando eu só quero estar perto. Eiji e Kimmelaine trocaram um olhar, e naquele instante, perceberam a mesma coisa. Eles viram além da arrogância, além da impulsividade. Viram uma jovem perdida em suas próprias emoções, alguém que não sabia lidar com o próprio coração, e cujos atos desastrosos vinham mais de imaturidade do que de maldade. Sem palavras, concordaram. Ela não precisa de mais julgamento. Precisa de acolhimento. Essa parada aí mesmo, concordo. De repente, Kimmelaine e Eiji ficaram muito próximos um do outro, e o clima mudou. O ar entre eles pareceu carregar uma eletricidade súbita, uma conexão tão intensa que, por um momento, ofuscou até a presença de Safira. Eiji, você tá muito perto. Perto? Kimmelaine, eu queria dizer que... Seus olhares se prenderam, não por acaso, mas por algo mais profundo, uma sintonia que sempre estivera lá, mas nunca ousaram nomear. É melhor ficar de olho na Safira. Não podemos nos distrair. Tá, se é isso que você quer, tá beleza. Kimmelaine afastou-se levemente, quebrando o momento com uma voz prática e protetora. Com ela. Confusa, sim. Não sabemos o que pode acontecer. É verdade, a mina tá com a cabeça feita de pipoca quente. Melhor não dar bobeira. De repente, eles olharam para o lado e perceberam, Safira não estava mais lá, tinha desaparecido. Como um fantasma, um sopro, um pressentimento ruim se materializou instantaneamente. Eiji, cadê a Safira? Ela sumiu! Agora ferrou geral, zebrou de vez. Pra onde essa mana foi? Só pode tá de brincadeira. Minha cachola já tá pifando com essa parada. E então a viram, já longe, correndo como um raio em direção aos Jardins Reais, exatamente onde o rei Lucardis costumava passear naquela hora. Ai não, ela tá indo pro Jardim Real! Eiji e Kimmelaine não hesitaram. Com um só movimento, lançaram-se no encalço, seus passos acelerados ecoando no caminho de pedra. Invadir a área restrita dos Jardins Reais é crime, Eiji. Só a família real pode circular ali. Ela vai arrumar mais problemas. Crime, você disse? Na moral, papo reto, esse dia tá de pernas pro ar. Mina, quando tudo isso acabar, eu vou precisar de uma bala de coco abençoada, um brigadeiro dos bão, e fazer terapia com meu travesseiro, sem zoeira. O rei Lucardis, o símbolo de poder, caminhava ao lado de Maia, sereno, com uma calma que parecia dizer que o mundo ainda estava inteiro, mesmo quando todos ao redor sabiam que não estava. Que dia lindo! O reino está em paz. E esses pequenos momentos, minha filha, devem ser apreciados. Maia, por outro lado, caminhava tensa, sua postura era um fio esticado prestes a arrebentar. As palavras imploravam para sair de sua garganta, um rogo, uma explicação, um pedido de socorro, mas ela não sabia como começar, como dizer ao rei, seu pai, que o homem que ela amava estava prestes a perder tudo? Como pedir que ele interferisse sem parecer que estava quebrando a lei que ele mesmo criará? Então ela caminhava, em silêncio, carregando um segredo que doía mais a cada passo. Lucardis percebeu que sua filha estava tensa. Seus olhos, acostumados a ler reinos e rostos, não perderam o detalhe. Ele parou suavemente, voltando-se para ela com uma expressão ao mesmo tempo régia e paternal. Filha, tá tudo bem? Você tá corada? Tá com febre? Pai, eu preciso falar com o senhor. É importante. Claro, minha filha querida, fala com o papai. O que tá acontecendo? O que tá preocupando você? Antes que Maia pudesse reagir, o silêncio do jardim foi quebrado. Me solta! Me solta! Vocês não vão me deter! O que é isso?
Uma voz afiada, desafiadora, sem nenhum traço de reverência, ecoou entre as roseiras, chegando até eles como um anúncio de que a paz, afinal, tinha acabado. Era Safira, dentro do Jardim Real, sendo imobilizada por 2 guardas com força calculada. Seus braços estavam presos, seus cabelos turquesa revoltos, mas seus olhos ainda cintilavam com uma mistura de desespero e desafio. A autoridade real parecia não intimidá-la, apenas a inflamava. Maya viu Safira arriscar a própria liberdade, talvez a vida, para interceder por Ruiz, enquanto ela, a princesa, ficou paralisada pela covardia do protocolo, e sentiu o coração rasgar pela própria falta de impulso. Por que ela não teve a coragem de fazer o mesmo? Por que seu amor foi tão disciplinado e tão quieto? Enquanto Safira queimava como um meteoro, Maya permanecerá como uma estátua, linda, importante, mas imóvel. E essa verdade doía mais que qualquer ciúme. Ela veio interceder por ele. Lucardiz observou a cena, a invasão, a contenção, a chama de desafio nos olhos daquela jovem, e, em vez de repreensão imediata, algo nele pausou. Uma curiosidade estratégica lhe atingiu. Alguém que ousava tanto, ou era tola, ou tinha algo a perder, ou a ganhar, que valia a pena ouvir. Ele ergueu a mão, um gesto seco que fez os guardas pararem a contenção. Soltem essa jovem imediatamente. Lucardiz parou, erguendo a cabeça com a calma de um monarca que ouve o mundo, mas teme o que ele tem a dizer. Lucardiz, em um ato de misericórdia que surpreendeu até seus próprios guardas, ofereceu a chance de Safira se apresentar. Ele a observou com clemência, mas também com a curiosidade de um rei que sabe que às vezes as vozes mais valiosas vêm dos lugares mais inesperados. Pois bem, então me diga, quem é você que ousa invadir o Jardim Real? Disse, sua voz agora mais suave, mas ainda carregando toda a autoridade do trono. Quem sou eu? Bem, eu sou... Safira reuniu o pouco de dignidade que lhe restava. Sabia que aquela era sua única chance, de se redimir com Ruiz, de consertar o que quebrou, de provar que seu amor, mesmo impulsivo, podia também ser corajoso. Ela levantou-se do chão com uma determinação recém-nascida, olhou diretamente para o rei Lucardiz e declarou: Eu sou Safira Riveren. E Maya ouviu. Riveren. O mundo pareceu desabar, seus pensamentos ecoaram. Ela usa o sobrenome dele. Ela se apresenta com o sobrenome dele. Por quê? Não era apenas uma identificação, era uma reivindicação, uma declaração silenciosa de pertencimento, de história compartilhada, de um vínculo que Maya jamais poderia replicar, e, naquele instante, uma fresta de insegurança profunda se abriu em seu peito. Talvez eu nunca tenha esse espaço na vida dele. Talvez ela sempre tenha sido a primeira, a irmã, a protetora, a que leva o mesmo sobrenome, a que conhece as cicatrizes que ele esconde. Talvez meu amor seja apenas um capítulo, e o dela seja a história inteira. Será? Lucardiz inclinou a cabeça, os olhos estreitando-se com interesse genuíno, repetiu, o tom carregado de curiosidade real. Riveren, você disse, devo supor, que você tem alguma relação com o soldado Rhys Riveren? Maya olhou com intensidade, o coração batendo forte. O que ela vai dizer? Como vai se apresentar? E se ela repetir aquela palavra, namorada, diante do rei, diante de todos? E Maya prendeu a respiração, preparando-se para o golpe que talvez não conseguisse suportar. Safira, cheia de orgulho, determinação e um respeito profundo por carregar o sobrenome que a acolheu quando o mundo a abandonou, ergueu o queixo e declarou com clareza cortante: Eu sou a irmã do Rhys. Maya sentiu um alívio, rápido, agudo, como um suspiro roubado, mas o alívio logo deu lugar a um peso mais denso e na vergonha de sua própria covardia. Enquanto Safira enfrentava o rei com orgulho fraternal, Maya permanecerá escondida, aprisionada por seu próprio título. A coragem de Safira não a humilhava, a iluminava. E a luz era cruel. Lucardiz observou com atenção redobrada, seus olhos de rei capturando algo além daquela jovem, capturando o sobrenome. Riveren, vejo que esse nome carrega um padrão. Ousadia, determinação, uma coragem que ignora até a autoridade real. Ele manteve o olhar em Safira, mas havia uma distância em seus olhos, como se estivesse vendo não apenas ela, mas a sombra de Ruiz atrás dela. Era o olhar de um rei que reconhece linhagem, não de sangue nobre, mas de caráter. Essa bravura, essa teimosia diante do perigo, só pode vir de um Riveren.
Antes que a próxima palavra pudesse ser dita, uma voz desesperada rasgou o ar do jardim, tão alta, tão estridente que até o próprio silêncio real pareceu estremecer. Clemência! Chefe Máximo! Clemência! Lucardis virou-se de repente, os olhos apontados para a fonte do grito. Era Ejik e Milaine correndo desesperados, tentando alcançar Safira a tempo de impedir que o rei a considerasse uma ameaça tão grave que a punição pudesse ser a morte. Clemência, rei, ela não é perigosa não, é só pimba na ideia. O sistema de navegação dela pirou, ela não sabe o que faz. Dá uma brecha, chefe Máximo, não mata ela, senão o Rhys vai me matar. Ele disse pra eu levar essa mana pro porto, mas ela é que nem siri na lata. Que Milaine completou rapidamente, a voz clara e respeitosa, mas carregada de urgência. Vossa Majestade, suplico que escute. Safira é jovem, imprudente, mas seu coração não é mau. Ela age por lealdade, não por traição. Por favor, conceda a ela a chance de explicar-se e a nós a chance de garantir que ela não tornará a errar assim. Só queremos levar ela para o porto em segurança. Tem Eiji, tentando parecer sério, mas falhando miseravelmente. Bom, então beleza, na moral, Sua Majestade, vou tirar essa mina daqui, tipo agora, falou? Antes que alguém vá preso, no caso eu, porque se ela grilar de novo, meu futuro, papo reto, vira história de terror. Um terror bem gelado. Pode anotar, missão aceita, risco calculado, drama evitado. Falou, partiu. Partiu uma ova, pirralho! Me solta! Eu tenho que falar com o rei! Sua sem noção. Tu quer morrer mesmo, né? Para de se debater. Lucardis deu um passo à frente. Não um gesto grandioso, apenas um movimento, preciso e soberano, que marcou o território. O ar pareceu se reorganizar ao redor dele. Deixem-na falar. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Vozes que chegam assim, não se ignoram. Ela merece ser escutada. O que você tem a dizer? Safira manteve-se em pé, mas toda a sua postura era um arco de rendição, os ombros caídos, as mãos unidas à frente, o olhar fixo no chão, a voz saindo como um pedido sussurrado ao vento. Não castigue meu irmão pelo que eu fiz. O rei inclinou-se levemente, seus olhos reais fixos nela, o interesse agora tingido de autoridade inquisidora. E o que foi exatamente que você fez? A pergunta não foi um pedido, foi um golpe de espada verbal, cortando o ar e exigindo a verdade nua, e todos no jardim prenderam a respiração, sentindo o peso da resposta que viria. Papo reto, não queria ser a mana brava agora. A chapa dela vai esquentar. Safira. Intensificou o desespero, as palavras saindo aos tropeções, desconexas, carregadas da vergonha que agora parecia tão ridícula diante da majestade real. Eu só queria que ele soubesse que a colheita foi boa, que estamos bem, que ele não precisa se preocupar em mandar dinheiro, que a gente consegue se virar. Ela engasgou, os olhos cheios de lágrimas de frustração consigo mesma. Trouxe geleia, uma carta, achei que ia alegrar o dia dele, nunca pensei que... Ela começou a chorar, as palavras saindo entre soluços, a memória do esforço de Ruiz esmagando-a. Ele sofre tanto. Preocupado com a gente. Manda praticamente todo o dinheiro para nós. Sempre faz tudo por nós. E eu só fui ingrata. Sempre ingrata. Seu choro se intensificou, a voz quebrada pela culpa. Rei, eu não quero ser ingrata. Não quero. Tenho que consertar. Maia chorava junto, mas seu choro era silencioso, interno, envenenado. Porque ela via agora, e a intimidade entre Ruiz e Safira era sobre sofrimento compartilhado, sacrifício silencioso, uma vida de preocupações que ela, Maia, nunca conhecera. E isso era mais perigoso que qualquer paixão. Paixões passam, mas o cuidado, o dever, a dívida de amor que Safira descrevia, e isso era eterno, e isso era a raiz. E Maia sentiu, com um frio no estômago, que talvez nunca tivesse como competir com isso. Safira desabou, o choro agora era um rio de dor antiga. Eu me odeio, sou uma praga na vida dele. Só quero que ele me veja, que ele pare um segundo para mim. Eu o amo tanto que dói, e ele vive me protegendo, mas nunca me enxerga, e acabo fazendo muita burrada porque só assim ele olha para mim. Não sei o que fazer. A culpa é minha. O coração de Maia se apertou. Eu te amo. Todos pensavam que era de irmã, mas ela sabia que não era. Ela sabia que aquele eu te amo era um grito de abandono, de necessidade, de um amor que não sabia como existir sem destruir. E, no fundo,
Maia entendeu, Safira não queria apenas atenção, queria ser o centro do universo dele. Assim como ela mesma, Maia, também queria. E seu coração ardeu de dor, não por ciúme, mas por reconhecimento. O rei não se moveu. A aguardou. E então, quando o silêncio pesou novamente, sua voz desceu como uma lâmina. O que, exatamente, você fez? Seja direta e me diga. Safira soltou a verdade como um grito de guerra desesperado em ela. Eu invadi a área militar e xinguei o general. Lucardis ficou sem entender, os olhos fixos nela com uma curiosidade agora mesclada com incredulidade. Xingou? O que você quer dizer com isso? Eu disse, bom... Eiji se intrometeu no meio, tentando amenizar o tom do xingamento com uma explicação desastrada. Chefe Máximo, ela disse que ele é um poste com pernas. Sério que ela falou isso pro Cássia? Veracidade purim. Eu não disse que ela é zuretada da cuca? Safira ficou ruborizada e deu um puxão na manga de Eiji, sussurrando com vergonha e irritação. Cala a boca, pivete! Não se intromete! Cuida da tua vida! Na moral, mana brava, se tu não fosse um pé no saco, eu era teu fã. Lucardis manteve o tom sério, seus olhos ainda fixos em Safira, ignorando a interrupção. E depois, o que aconteceu? Safira tremendo da cabeça aos pés, os olhos fixos no rei numa mistura de medo e desespero. Pois, o general descobriu que eu era irmã do Rhys e mandou prender ele e expulsado da guarda. O rei, percebendo a gravidade da situação, não entendeu como uma decisão tão drástica foi tomada sem seu conhecimento. Sua voz ficou afiada como o aço de uma espada. Expulso? Como eu não fui comunicado disso? Safira, ao relembrar as consequências reais de seus atos, começou a chorar intensamente. As lágrimas não eram mais de drama ou manipulação, eram de dor verdadeira, de arrependimento profundo, da compreensão tardia de que sua impulsividade não feriu apenas regras, mas destruiu o futuro do irmão que tanto amava. Safira ergueu o olhar, direto nos olhos do rei, não com submissão, mas com um apelo fundamentado na única verdade que importava. Rhys sempre descreveu o Senhor como um rei de honra, como a justiça encarnada que ele admira, se inspira e jurou servir. Por isso, hoje, não peço clemência, peço justiça. A justiça que ele acredita que o Senhor representa. Maia prendeu a respiração. As palavras de Safira eram reais. Profundas demais. Íntimas demais. Vocês gostam dele porque ele é forte, corajoso, destemido, mas nem sempre foi assim. Eu vi ele sozinho quando ninguém mais viu. Segurei a mão dele quando o mundo dele acabou. Vi ele cair. Vi ele lutar para se levantar. Vi quando ele... Ela parou. Olhou nos olhos de Maia. Quando ele perdeu tudo. Silêncio. Maia não conseguia se mover. Porque aquelas frases, aquelas imagens, não vinham de suposições. Vinham de quem esteve lá. De quem viu Rhys despido de toda a armadura. Do menino por trás do soldado. Ela o conheceu primeiro. Ela segurou o coração dele, quando Maia nem sabia quem ele era. Ela viu tudo. Eu imploro. Ele lutou desde os 10 anos para entrar na Guarda Real. Treinou até sangrar para servir no seu exército, para proteger seu reino. Em lugar nenhum o Senhor encontrará um soldado mais disposto a dar a vida por esta coroa do que ele. Não tira isso dele por minha culpa. Lucardis manteve-se imóvel, uma estátua de autoridade e ponderação. Mas seus olhos a perceberam. Perceberam a dor contida em sua filha, a sinceridade desesperada na jovem invasora, o peso da injustiça pairando no ar. Ele se voltou para Maia. Sabia que nenhum argumento político, nenhum apelo à lei, seria suficiente. Só ela poderia mover sua decisão. Ela estava ali, os dedos crispados em seu próprio braço, os olhos vermelhos de lágrimas não derramadas em público. A dor dela era um rio subterrâneo, silencioso, mas poderoso. Minha filha, o que você acha que eu devo fazer? E então, com uma voz que não era de princesa, mas de mulher que ama com uma coragem que supera até o orgulho, ela disse: Pai, eu acredito em tudo que a Safira está falando. Pode confiar. Por favor, ajuda o soldado Riveren. Lucardis assentiu. Certo, filha, eu vou fazer o que eu puder.
Não como um rei concedendo um favor. Como um pai ouvindo o apelo mais sincero de sua filha, e atendendo. Ele ajudaria a Ruiz. Mas só porque ela pediu. Porque no fim, acima de leis, protocolos ou justiça abstrata, estava o coração dela. E, para Lucardis, isso era motivo suficiente para mover montanhas ou anular sentenças. Lucardis virou-se para Safira, ainda de joelhos no chão, implorando, e sua voz desceu como um veredito gravado em granito. Levante-se, jovem. Não há honra em implorar, mas há coragem em tentar consertar. Eu declaro que a detenção será suspensa temporariamente. Agora ouvirei o que o Rhys tem a dizer. Safira pôs-se de pé, devagar, trêmula, como se o chão sob seus pés ainda fossilava prestes a engoli-la. Lucardis fez um gesto sutil para um dos guardas reais que estavam à distância. Capitão, informe ao general Cassian que a detenção do soldado Rhys Riveren está suspensa. E que ele se apresente imediatamente na sala do trono. A ordem foi dada com a calma de quem move peças num tabuleiro, mas todos sentiram o terremoto político que aquelas palavras causariam. Eiji e Kimiline ficaram aliviados. Ainda bem. Acho que o Rhys vai ter uma chance, né? Eiji esfregou as mãos, com um brilho esperançoso nos olhos. Cara, parece que o chefe vai sair do Chilindró mais cedo, hein? Tá vendo? A Justiça Real deu as caras. Na moral, agora é torcer pra roda não girar no vermelho. E o chefe máximo cancela de vez essa parada doida. Kimiline sussurrou, com um sorriso contido em Eiji. Já imaginou a cara do general tendo que soltar o Rhys? Eiji imaginou a cena e seus olhos brilharam de pura diversão antecipada. Cara, sério. Pagava um doce pra ver isso, papo reto. Imagina a cena. O generale, cara de limão azedo, batendo na parede, tendo que soltar o chefe com o rei mandando recadinho. Todos estavam na expectativa do encontro de Ruiz e o rei, ou mais. Maia permaneceu ali, sozinha. O vento soprou em seus cabelos dourados com violência, como se tentasse arrancar dela qualquer ilusão que ainda restasse, e ali, algo dentro dela foi atingido. Não era raiva. Não era ciúme. Era a brutal e silenciosa constatação de que Safira era parte da história dele. Do luto dele. Da reconstrução dele. Do menino que Maia não pôde proteger. E isso doeu mais do que qualquer ferida. Maia fechou os olhos. Qual é o meu lugar na vida dele? Ela é o passado que ele carrega nos ombros. Eu serei o fardo que ele escolheu carregar nos braços? O mármore branco reluzia sob o dourado do entardecer, mas nem a luz das janelas conseguia suavizar a atmosfera espessa que dominava o salão. O ar estava carregado. Silêncios gritavam. Olhares pesavam. Estavam todos ali, cada um em sua própria ilha de tensão. Maia, desconectada do mundo exterior, presa em um turbilhão de pensamentos silenciosos. Eiji, tentando se concentrar, mas incapaz de parar de imaginar a cara do general ao soltar Ruiz, um sorriso interno insistia em nascer. Kimiline, visivelmente preocupada, os olhos atentos fixos em Maia, percebendo cada tremor contido, cada sombra a mais em seu olhar. Lucardis, no trono, aguardando Ruiz não como juiz, mas como observador, seu objetivo era medir a atitude do soldado diante da tormenta que ele mesmo não criou. Safira, tremula, invisível em seu canto, o coração batendo em uníssono com um único desejo, em ver Ruiz livre. Todos ali eram peças de uma tragédia prestes a se desenrolar. E tudo, o ar, o silêncio, o peso dos olhares, orbitava em torno de um único nome. Ruiz Riveren. Kimiline puxou Eiji para um canto, sua voz baixa mas urgente. Eiji, tô muito preocupada com a Maia. Ela tá estranha. Olha a cara dela. Eiji arregalou os olhos, respondendo num sussurro. Mina sem caô, vou mandar real. Ela tá estranha de cair o queixo. Tá com a cara de quem viu fantasma e o coração no pé. Tô até com medo de perguntar. Papo reto. As portas se abriram, e o som foi como uma faca no osso do peito de Maia. Ruiz entrou. Não caminhava, e advogava. Cada passo era uma afirmação silenciosa de resistência. Sua farda estava limpa, mas ele carregava a sujeira da humilhação, a fúria contida de quem foi punido por lealdade, cansado. Ferido no orgulho, e mais ainda de pé. Como um penhasco que a tempestade açoitou, mas não derrubou. O rei observou os olhos de Ruiz, e algo nele estremeceu. Os olhos dele são como os dela.
a mesma coragem que se recusa a ser quebrada, a mesma luz que brilha mais forte na escuridão, Mareza, você estaria orgulhosa. Agora, com certeza, você diria: esse é o tipo de homem que vale a pena salvar. O tipo que ama até quando dói, luta mesmo quando perde e se levanta mesmo, sabendo que pode cair de novo. Eu não estou apenas poupando um soldado, estou honrando um princípio que minha esposa me ensinou. Grandeza não está no poder, mas em permanecer íntegro quando o poder tenta corromper você. E esse rapaz, esse Rhys Riveren, é íntegro demais para ser destruído por um general impulsivo. Ele se curvou diante do trono com uma reverência que era menos submissão, mais reafirmação de dever. Majestade, o senhor mandou me chamar? E antes que o rei ou qualquer outra voz pudesse romper o silêncio, um grito atravessou o salão. Rhys! Rhys! Safira atravessou tudo. Seus cabelos turquesa voavam como bandeiras de guerra, os olhos em chamas, a emoção explodindo nela como um raio que não podia ser contido. Ela se lançou contra ele. Braços fortes o envolvendo. Lágrimas quentes escorrendo. Desespero vivo pulsando em sua pele. Era um abraço que não pedia permissão. Era um grito silencioso que dizia: Você tá livre! Você tá aqui! Eu tô tão feliz! Me perdoa! Por favor, me perdoa! Maia congelou, o peito travado, as mãos úmidas, a garganta seca. Com cuidado. Com carinho. Passou a mão nos cabelos dela. A mesma mão que, horas antes, havia tocado o rosto de Maia com desejo. Ei. Shhh. Tá tudo bem. Eu te perdoo. Safira enterrou o rosto no peito de Rhys, os ombros sacudindo com soluços abafados. Não chora, minha coelhinha. Desde quando você ficou chorona assim? Antes não derramava uma lágrima nem se machucasse feio. Rhys, eu estraguei tudo. Eu só estrago tudo. Eu arruíno sua vida. Eu quase fiz você perder tudo. Ei, nunca mais fala isso. Você não estragou nada. Você torna a minha vida melhor. Lembra da nossa infância? Por causa de você, eu não tive uma infância chata. Eu tinha uma irmãzinha para proteger, para rir, para crescer junto. Eu escolheria você de novo, em todas as minhas vidas. Eu escolheria você como minha irmã. Jura? Jura que você pensa isso? Você me escolheria mesmo? Claro, maninha. Agora para com essa choradeira. Isso não combina com você. Lembra da menina que subia nas árvores e me chamava de lerdo? Essa é minha irmã. Não essa aqui toda melancólica. Tudo bem, eu paro de chorar. Só não me abandona. Promete? Você é minha única família. Eu nunca vou te abandonar. Eu dou minha vida por você. Agora, seca o rosto, coelhinha chorona. Lucardiz observava tudo do trono, os dedos entrelaçados, o rosto impenetrável. Soldado Riveren, sua detenção foi suspensa por intervenção direta da coroa. Eu tenho certeza que você entende a gravidade do que aconteceu hoje, tô certo? Sim, Vossa Majestade. Assumo total responsabilidade pelos meus atos. Seus atos? Ou os atos de sua irmã? Ela está sob minha proteção. O erro dela é meu. O rei falou, mas seu olhar nunca se desprendeu de Maia. Há quem diga que você foi vítima de lealdade excessiva. Outros diriam que foi negligente. O que eu vejo é um soldado que colocou os laços de sangue acima da lei desse castelo. Rhys permaneceu em silêncio, a cabeça baixa, o rosto um mármore de emoção contida. O peso esmagador que o destruía não era o do castigo, nem o da cela, era o de saber que Maia estava vendo tudo, que ela viu a humilhação, a queda, o homem que ela admirava sendo reduzido a um número numa cela, a dor que o esmagava naquele momento era a vergonha de ser pequeno diante do olhar dela, que sempre o fazia se sentir grande. Seu silêncio era a única coisa que ainda lhe restava intacta, e até isso doía. Lucardiz aproximou-se de Rhys, e sua presença não era de ameaça, mas de um fio de esperança cortando a escuridão da humilhação. Ele não tocou no soldado. Não ergueu a voz. Apenas parou diante dele, e naquele espaço entre rei e guerreiro, algo mudou, como se uma ponte invisível tivesse sido estendida sobre o abismo do fracasso. No entanto, também vejo um homem que preferiu perder sua carreira a ver uma jovem ser castigada por um general com um temperamento à flor da pele, e isso para mim tem valor. Eiji e Kimiline trocaram um olhar rápido, intenso, de total incredulidade. Eiji cochichou, os olhos arregalados e Kimi, se ouviu?
O rei falou isso? Reconheceu o chefe? Tá a favor dele? Parece que a parada vai dar bom. Emmeline manteve a compostura, mas um leve sorriso de alívio tocou seus lábios. Ela percebeu, naquilo não era apenas perdão. Era a validação. Emmeline aproximou-se de Maya, tocou suavemente seu braço e sussurrou em Maya, reage. O rei está ao lado dele. Rhys vai ficar bem. Maya não virou o rosto. Não sorriu. Apenas fez um sinal discreto com a mão, um gesto pequeno, quase imperceptível, que só Emmeline entenderia em que... Por favor, eu quero ficar sozinha. Emmeline recuou com um aceno de compreensão, mas o coração apertado. Sabia que aquela solidão não era rejeição, era processamento. Era Maya digerindo a dor, o alívio e o medo que ainda aprendiam por dentro. Lucardis deu um passo. Soldado Rhys Riveren, eu já tomei minha decisão. Rhys ergueu o olhar, ainda com Safira entre os braços, mas firme. Sim, majestade. Seja qual for a decisão, eu aceito. Lucardis o avaliou como quem observa um diamante coberto de cinzas. Ele viu um soldado, sim. Mas também um homem. Um homem que protege, mesmo quando é ferido. Um homem que perdoa, mesmo injustiçado. Em meu reino, cada sentença deve ser justa e coerente. Por isso sua detenção está cancelada oficialmente. Sua ficha não será manchada. Sua posição na Guarda Real está mantida. Mas essa infração terá consequências, você ficará afastado de serviço ativo por 1 mês, fará treinamento com os novatos, e não poderá ter contato com sua irmã dentro dos muros do castelo até que ela seja formalmente instruída sobre protocolo real. Rhys deixou escapar um suspiro, longo, profundo, carregado de um alívio que vinha dos ossos. Mas dentro dele, nas sombras da mente onde a honra morava, o peso da humilhação ainda pesava. Compreendo, majestade. Agradeço pela clemência. Eu dou minha palavra que isso nunca mais vai se repetir. Rhys virou os olhos para Maya, um movimento rápido, quase involuntário, mas carregado de uma necessidade visceral. Ele não procurava a aprovação do rei, nem perdão da irmã. Buscava um sinal nela. Um brilho, um aceno, um fio de conexão que dissesse: ainda sou sua. Ainda somos nós. Porque no fim, mesmo livre, ele só se sentiria inteiro de novo se o olhar dela o recolhesse. Rhys sentiu, antes mesmo de pensar, antes mesmo de analisar, sentiu. No ar entre eles, no espaço que seus olhos cruzaram e se desprenderam rápido demais, na leveza com que ela desviou o rosto. Algo estava quebrado. Algo que não era sobre castigo, nem sobre Safira, nem sobre a sentença suspensa. Era sobre eles. E o coração dele, já cansado de doer, começou a doer de um jeito novo. Os pensamentos de Rhys vieram como ondas avassaladoras em... Por que ela não olha para mim? O que está acontecendo? Por que desviou o olhar? Ela tá com raiva? Tá decepcionada? Será que ela se envergonha de mim agora? Cada pergunta era uma facada silenciosa. Ele, que enfrentará um general e a cela sem tremer, tremia diante do silêncio dela. Mesmo inocente. Mesmo absolvido. Mesmo amando Maya mais que a própria vida. Ele sentiu que algo estava se quebrando ali. Algo sutil, frágil, profundo, como um fio de vidro entre eles que talvez não tivesse mais volta. E a dúvida mais cruel o atingiu. Talvez ela tenha visto um lado de mim que não gostou. O lado que se ajoelha, o lado que é humilhado, o lado que falha. E se esse lado for o que sobrou de mim para ela? Agora, retire-se imediatamente. E mande chamar Cassian. Ele e eu temos pontos a acertar. A ordem do rei cortou o momento como uma espada. Não havia espaço para emoção, para explicação, para despedidas. Era um encerramento real, e todos obedeceram. Os guardas se moveram, os cortesãos viraram-se, o salão começou a se esvaziar. Rhys, Maya, Safira, Eiji, Emmeline, todos foram envolvidos pela corrente do protocolo, cada um carregando um pedaço do que havia acontecido, mas sem tempo para respirar, para perguntar, para consertar. Ainda bem que tudo acabou bem, né, Rhys? Tô tão aliviada, sério. É verdade. Agora é hora de você ir para casa, maninha. Eu vou levar você pro porto. E não me apronta uma dessa nunca mais. A porta do trono se fechou, e com ela, o silêncio oficial desceu. Mas dentro de cada um, o eco do que ficou não dito continuava a gritar. E aquilo? Foi a sentença. Maya sentiu o mundo se inclinar.
Os olhos começaram a arder. O ar se tornou rarefeito. Ela, nos braços dele, sendo perdoada com ternura. Ela que quase arruinou tudo. Ela não é só uma garota barulhenta. Ela é parte dele. Ela conhece partes dele que nem eu conheço. A noite caiu pesada e tensa. Safira já tinha ido embora. Eiji e Kimiline estavam no jardim, prontos para irem embora também. Hora de voltar para casa, para a rotina, pro depois de tudo, e mais a preocupação com Ruiz e Maya ainda os mantinha ali, presos àquela atmosfera carregada. Ela me viu de joelhos. Ela me viu ser punido. Ela me viu proteger outra mulher e perder tudo por isso. Será que ela agora vê um homem quebrado? Um soldado que não sabe se proteger, muito menos a ela? Eu preciso encontrar as palavras certas. Preciso dizer que ela é para mim agora e sempre. Tentar explicar. Mas e se ela não quiser mais ouvir? Eiji, tentando cortar o clima de velório, esfregou as mãos e soltou. Rapaz e Sacumé, hora de vazar. O espetáculo acabou, a mana brava foi pro destino dela, tudo voltou à paz, ou quase. Bora dar o fora antes que o generale lembre da gente. Tá na hora do chá e do pijama, partiu, povo! Ruiz não teve nenhuma reação. Permaneceu sentado no banco de pedra, pensativo, sendo corroído por dentro pelo silêncio de Maya. Nem a piada do Eiji, nem a tensão que se dissipava, nada parecia alcançá-lo. Ela nem me olhou nos olhos. Sempre me olhava. Sempre me buscava no salão, no jardim, na multidão. Agora só o vazio. Será que ela não me ama mais? Ou será que sempre amou uma ideia de mim, o soldado forte, o herói sem falhas, e hoje viu que eu sou só um homem? Um homem que erra, um homem que se humilha, um homem que coloca os outros acima dele mesmo. E se esse homem não for o que ela quer ao lado? Meu Deus, como eu não consigo entender. Como dói não entender. Uma dor insuportável. Eiji e Kimiline se olharam. A preocupação voltou a bater. Eiji, o Reese e a Maya tão estranhos, né? Ninguém ficou feliz de verdade que a prisão foi cancelada. Papo reto, mina. O chefinho já é estranho por natureza, tá ligado? Mas agora bateu no nível máximo. Parece que a prisão saiu dele, mas alguma coisa ficou lá dentro, sacou? E a princesa tá parecendo um fantasma, papo reto. Isso daí não é normal não. Juro por todas as jujubas que eu tenho. O que a gente faz, Eiji? Pense em alguma coisa. Tá, vou tentar uma abordagem mais direta. Me deseja sorte. Eiji continuou determinado a quebrar o silêncio de Ruiz. Ei, chefe, tá suave? Não disse nada desde que a parada toda se resolveu. O que tá rolando? Ruiz não respondeu diretamente. Ele se virou para Eiji com tensão real nos olhos, a pergunta saindo como um disparo de necessidade urgente. Eiji, você viu a Maya? Eu não a vi passar pelo corredor. Esperei para falar com ela, mas ela não apareceu. Eiji, na sua forma irreverente e despreocupada, como se não soubesse que o mundo de Ruiz estava desmoronando, respondeu solto. Ah, mano, eu vi ela lá na sala do trono quando eu fui falar pro chefe máximo que a gente ia vazar. Na moral, o rei saiu da sala, todo mundo saiu, ela ficou lá parecendo uma estátua sem neurose. Verdade purim. Ruiz levantou-se num salto. Ele sabia. No fundo, no sangue, na alma, algo estava errado. Ela ficou lá sozinha? Ele não podia deixar aquele dia acabar sem falar com ela, sem entender. E antes que Eiji ou Kimiline pudessem dizer mais, ele saiu correndo, não como soldado, mas como homem desesperado, em direção à sala do trono. Pode parar com essa carinha de preocupada, Kemi. Chefinho vai resolver tudo agora, confia. Tomara, Eiji. Só quero que fique tudo bem. O céu mergulhava num azul escuro profundo, como tinta derramada num pergaminho de ouro. O vento à noite cortava os vitrais como lamentos. Ruiz subia os degraus do castelo com o peito em guerra. Cada batida do seu coração era um grito. Preciso vê-la. Preciso tocá-la. Implorar se for preciso. E seus pensamentos martelavam, urgentes e confusos. Amor, o que está acontecendo? Por que você está assim? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Fala comigo.
Por favor, só fala comigo. Não fique em silêncio. Rus aproximou-se da porta da sala do trono correndo o risco. Ele sabia que ninguém podia estar ali a não ser quem estava de serviço, mas também conhecia as brechas. Os pontos cegos que Cassian, em sua arrogância, deixava na patrulha da guarda. As sombras que os soldados cansados ignoravam após o toque de recolher. Não tenho muito tempo. Se me pegarem aqui, o castigo é a morte. Tenho que ser rápido. Movendo-se como uma sombra treinada, ele se aproximou da porta, cada passo calculado, cada respiração contida. Era uma invasão. Era uma procura. Rus parou diante da porta. O medo o atingiu como um golpe baixo. O que vou encontrar atrás dessa porta? Como vou encontrar a Maya? E se ela não estiver mais lá? E se estiver, como ela vai estar? Vou encontrar os olhos dela cheios de lágrimas? Vou encontrar apenas silêncio e distância? Vou encontrar nada? E se ela não quiser mais ser encontrada por mim? Rus abriu a porta com cuidado. Seus olhos varreram o salão imediatamente, e a encontraram. Maya. Mas ela não estava como ele esperava. Não estava à espera. Não estava ansiosa. Não estava presente. Ela estava completamente ausente. Desconectada. Triste num nível tão profundo que parecia ter saído do próprio corpo e deixado apenas um eco de dor ali, sentado no chão frio do salão real. O coração de Rus começou a acelerar sentindo uma dor física, aguda, como se algo dentro dele tivesse se rompido ao vê-la assim. Aquela não era sua Maya. Sua princesa flamejante. Sua estrela vibrante. A garota que sorria até com os olhos. Ela estava vazia. De pé, no mesmo ponto onde tudo aconteceu. Com os ombros pesados, as mãos pendendo como se nem pertencessem mais ao corpo. Como se algo tivesse morrido dentro dela. O que eu fiz com você? O que eu tirei de você? Onde foi a luz que sempre achei nos seus olhos? Ela se apagou. Por minha causa. Rus entrou. Devagar. Cada passo era como pisar em gelo fino. Cada batida do seu coração, uma oração silenciosa. Eu prometi proteger você. Prometi ser seu porto seguro. E hoje eu fui a tempestade que te esvaziou. E agora, como eu conserto algo que nem sei nomear? Ele se aproximou. Com medo. Com dor. Com o peito estraçalhado pela culpa. E a abraçou. Com os braços trêmulos, a envolvendo como se tentasse costurar os pedaços partidos dela com o próprio calor. Como se seu toque pudesse trazer de volta o brilho, o fogo, a vida que ele viu se apagar. Eu sinto muito. Por tudo. Por hoje. Por não ter protegido você de mim mesmo. Você pode me odiar, pode me gritar, pode nunca mais me perdoar. Só não desapareça, não fique assim. Me diz o que eu faço, me diz como conserto, eu faço qualquer coisa, só me diz. Mas ela não se moveu. Não retribuiu. Não gemeu. Não tremeu. Nada. E Rus quis morrer ali mesmo. Porque se seu abraço, a única coisa que ele sabia oferecer, não era suficiente para alcançá-la. Então o que mais restava? Maya, olha para mim. Estou olhando. Eu... só... Olha para mim de verdade. Você tá diferente desde que tudo aconteceu. O que foi? Foi a prisão? Foi a Safira? Foi... eu? Você não entende. Você nunca vai entender. Então me explica, fala, grita, joga algo em mim. Qualquer coisa, só não fica nesse silêncio. Você se sacrificou por ela. Você se ajoelhou. Você aceitou perder tudo. Era a minha irmã, Maya. O que você queria que eu fizesse? Deixasse Cassian quebrar o braço dela? Eu sei. Você fez o certo. Você sempre faz o certo. Então por que parece que estou errado agora? Por que você olha para mim como se eu tivesse... falhado? Não é sobre falhas, Rhys. É outra coisa. Que outra coisa? Eu não consigo entender do que você tá falando. Fala diretamente o que tá te incomodando. É ela. Ela quem? A Safira, eu entendi o que ela significa para você.
Como assim? Safira é minha irmã. É diferente. Eu já expliquei isso pra você. É diferente mesmo. E eu acho que não sei mais qual é o meu lugar na sua vida. Talvez eu seja só a princesa que espera. E você merece mais do que alguém que só sabe esperar. Eu não fiz nada por você hoje, só fiquei parada. Maia, o que você quer dizer com isso? Maia, você... Rose entendeu. Não pelas palavras, pelo silêncio. Pelo olhar que não o encontrava mais. Pelo corpo que não respondia ao seu toque. Pela frase que terminava no ar, deixando um vazio onde antes havia promessas. Ele entendeu que Maia não estava apenas magoada. Ela estava se despedindo. E aquele entendimento foi uma facada gelada no centro do seu peito. Maia, você quer terminar comigo? Porque se for isso, me diz agora. Me diz, antes que eu me iluda, pensando que ainda posso consertar algo que talvez já esteja quebrado demais. Ela não responde. Fica parada, olhando para ele, as lágrimas escorrendo em silêncio. Cada gota que cai é uma confissão muda. O silêncio dela é a resposta que ele teme. E no meio daquele salão vazio, só resta o som do coração dele se rachando, e o eco abafado das lágrimas dela. Tudo bem, Maia, eu entendi. Eu vou embora. Ele se virou para ir embora. O movimento foi lento, pesado, como se cada passo exigisse que ele arrancasse um pedaço da própria alma e o deixasse ali, no chão frio, aos pés dela. Ele não olhou para trás. Não disse mais nada. Apenas aceitou. Porque algumas respostas não precisam de palavras, e o silêncio dela tinha sido a mais clara de todas. Maia reuniu coragem, a coragem que faltara o dia todo, e correu até ele. Não, por favor, não. Não vá embora. Não termina. Eu não quero terminar. Seus braços o envolveram por trás, desesperados, como se tentassem segurar não apenas seu corpo, mas seu destino, seu afastamento, o fim que ela mesma quase permitiu. Eu só tenho medo de que um dia você precise escolher entre ela e eu não seja a escolha. Eu não quero terminar. Só quero ter certeza de que ainda sou a sua escolha. A voz dela saiu quebrada, mas clara. Era um grito contra seus próprios pensamentos, contra a insegurança, contra o medo de perdê-lo que quase a fez perdê-lo de verdade. Não pensa que eu sou covarde. Eu não fiquei parada porque quis. Eu fiquei parada porque sou princesa e não sabia o que fazer. Mas eu quero ser mais. Quero ser a pessoa que você procura não apenas nos momentos fáceis, mas nos difíceis também. Eu quero proteger você também. Quero que você me veja como alguém que segura sua mão na queda, não só que aquece seu coração na paz. Eu quero ser sua parceira na tempestade, não só no sol. Rose, repentinamente, não conseguiu mais conter o que sentia. As palavras dela ecoavam em seu peito como uma verdade há muito guardada. Sem aviso, sem hesitação, ele a puxou para um beijo, não suave, não cauteloso, mas gostoso, profundo, carregado de tudo que não fora dito. Alívio, desejo, promessa, pertencimento. Era um beijo que selava. Você é minha. Eu sou seu. E nada, nem irmã, nem generais, nem coroas vai mudar isso. Eu te amo tanto. Eu fiquei com tanto medo de te perder, de não ser mais sua escolha, de tirarem você de mim, de não ser suficiente. Amor, você é minha primeira escolha. Sempre. Minha prioridade. E é em você que eu penso o tempo todo. Quando eu caí, eu pensei em você. Quando me humilharam, eu me segurei pensando em você. Você não é só o lugar onde eu descanso, Maia. Você é o motivo pelo qual eu me levanto. Amor, eu pensei que você pudesse achar que eu sou fraca, covarde. Eu nem por um segundo pensei que você é fraca. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você segura o peso do futuro do reino no olhar e ainda tem espaço no coração para me amar mesmo quando eu falho. Minha força não vem da espada, Maia. Vem de saber que você existe. Maia sentiu-se segura para confessar, as palavras saindo em um sopro vulnerável. Amor,
Quando ouvi que você não poderia mais continuar na carreira militar, meu coração parou. Eu pensei o que faríamos com nossos planos, com nossos sonhos, com o nosso lar que a gente constrói todo dia junto na nossa intimidade. Eu não me importo com títulos ou uniformes, me importo com você. Mas esse sonho é nosso e vê-lo ser tirado de você doeu porque foi tirado de mim também. Se eu não pudesse mais ser um general, eu seria outra coisa. Encontraria outro jeito de ter um título de nobreza, de ter respeito, um nome para te honrar, amor. O exército não é o único caminho. Eu quero que você confie no que eu vou dizer. Eu nunca vou desistir dos nossos sonhos, do nosso lar, de uma vida com você. Isso aqui é o único título que realmente importa. Ser seu. Eu confio em você, amor. Confio em nós, no nosso amor. E então Ruiz a beijou. Não foi um beijo comum, foi uma declaração em carne, calor e respiração compartilhada. Cada toque de seus lábios dizia: Maia, você não é só um lugar na minha vida. Você é o ar que eu respiro, o sangue nas minhas veias, a razão de eu levantar todo dia, de eu lutar, de acreditar que posso ser mais do que fui. Sem você, eu sou só um soldado. Com você, eu sou um homem inteiro. E não existe futuro, não existe lar, não existe nada que faça sentido se não for ao seu lado. Só você, sempre só você. Era um beijo que não pedia permissão, que afirmava a posse mútua. Que transformava palavras em fogo, promessas em pulsação, amor em algo tátil, urgente e eterno. Te amo. É você. Sempre você. Meu futuro tem seu nome. Eu também te amo, Reese. Me beija a noite toda. Eu quero muito você. Eu quero ficar assim nos seus braços para sempre. O beijo se intensificou e o clima entre eles mudou instantaneamente. O peso do dia, a humilhação, o medo, a dúvida, o tudo começou a evaporar contra a parede, dissolvido pelo calor que agora nascia entre seus corpos. Eu vou te devorar assim a noite toda. Eu te amo. Me devora, amor. Eu adoro seus beijos. Ruiz quebrou o beijo por um instante, a respiração ofegante, os olhos escuros de desejo puro, e sussurrou contra seus lábios, a voz rouca e carregada. Como eu queria isso! Seu calor, sua boca na minha, seu corpo pegando fogo nos meus braços. Então me queima, me consome. Faz desse desejo nosso refúgio, porque eu também preciso de você assim, todo dia, sem regras, só nós. Eu vivo para isso, para sentir você assim, para cada beijo seu me lembrar por que eu respiro. O que eu sinto por você não é só desejo, é necessidade. É meu corpo lembrando que você é minha casa, meu fogo, minha única verdade nesse mundo frio. Ruiz a levantou no colo com um movimento rápido e firme, seus braços envolvendo-a com posse protetora. Não some mais dos meus braços. Não apaga nunca mais. Você jura? Eu juro, amor. Agora, vamos sair daqui, antes que alguém nos encontre. Vamos para onde eu possa te amar sem testemunhas, sem coroas, sem guerras. Só nós. Enquanto caminhavam, Maia sussurrou, num tom incomum, misto de timidez e desejo de intimidade. Amor, eu quero um apelido também. Você chama ela de Coelhinha. Eu quero um nome que só você me chame, que seja íntimo, um segredo só nosso. Um nome que você me chama na intimidade, no nosso lugar secreto, onde não há mais princesa ou soldado, só nós. Ruiz parou por um instante, pensativo, então um sorriso lento e íntimo surgiu em seus lábios. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido dela. Cerejinha. Você é minha cerejinha. Eu gostei, mas por que esse nome, amor? Porque você tem esses olhos vermelhos lindos que me hipnotizam, que me deixam louco de desejo e você é muito gostosa. A sua boca tem um sabor que me vicia e cereja é minha fruta favorita.
É sério mesmo? Cereja é sua fruta favorita? Sério, ninguém sabe disso. Só você. Depois eu te conto essa história direito, certo? Agora nós temos que sair daqui. Aquela noite, mesmo escondida, mesmo proibida, selou algo entre eles. E Safira? Ela ainda existia. Ainda era a irmã que o ama como homem. Ainda era parte do passado que Ruiz carregaria para sempre. Mas Mai agora tinha certeza. Ele é meu. E eu nunca mais vou duvidar disso. Porque o amor deles não era mais apenas sonho ou promessa. Era carne, fogo e verdade compartilhada na intimidade, no secreto, em um mundo que era só deles e ninguém poderia entrar. E isso, nenhuma irmã, nenhum general, nenhum protocolo real poderia tirar.